Um, dois, três. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas a mais um domingo, a Conversa com o Evangelho. Darlan Oliveira vai, de Salvador, puxar essa conversa conosco. Bem-vindo, Darlan. Obrigado, Marcelo. Que bom estarmos mais um domingo, né? Nesse sexto domingo da Páscoa e mais uma roda de conversa. Beijo no coração a todos e todas que nos acompanham. Muito bom, sempre uma alegria imensa estarmos juntos e juntas. Neste sexto domingo, né, como eu falei da Páscoa, o evangelho lido nas comunidades é João 14, versículos 23 a 29. São as palavras que no evangelho de João concluem essa primeira parte do discurso de Jesus após a ceia. E aí, Marcelo, peço que você, por favor, nos introduza nesse contexto do evangelho de hoje. O evangelho de hoje, Darlan, antigamente, antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, era o evangelho da festa de Pentecostes. E com a reforma litúrgica mudou colocar esse evangelho nesse domingo. Por que era o evangelho da festa de Pentecostes? Porque era o evangelho da promessa do Espírito, da vinda do Espírito ao universo, mas principalmente aos discípulos e discípulas de Jesus. Então, são palavras, de um lado, de despedida e do outro, de promessa. A Bíblia inteira, toda a Bíblia, eu acho que do começo da Bíblia até o final, o tema mais fundamental é a busca de uma relação íntima com Deus. E essa relação íntima com Deus, ela toma uma imagem de Deus vir morar com a gente. Então, há uma promessa disso nos profetas. Deus diz várias vezes: eu venho morar com vocês, eu venho morar com vocês. E Jesus, o nome de Jesus, Deus salva, foi anunciado no Evangelho de Mateus como sendo o Emanuel, quer dizer, Deus conosco, aquele que é a presença de Deus junto de nós. Só que agora o contexto desse Evangelho é o da ceia. Jesus vai sair dali e vai ser morto. De certa forma, vai desaparecer. E aí ele faz a promessa de uma nova forma de presença. E a presença é a presença do Espírito. É Deus em nós, não mais Deus conosco, não mais Deus perto de nós, mas Deus dentro de nós, Deus fazendo morada em mim e fazendo morada em vocês. Esse é o contexto do Evangelho de hoje. Muito lindo. Nesse evangelho, Marcelo, Jesus faz aos discípulos e discípulas a promessa de uma vinda do Espírito de Deus como um paráclito, né? E nas diversas traduções, há umas que falam advogado, há outras que dizem defensor, e tem algumas outras que ainda o tratam como consolador. Como que a gente pode diferenciar ou entender melhor cada uma desses termos? De fato, Jesus, em várias passagens, não só nessa, fala de advogado, de defensor, né, um advogado de defesa, e de consolador. É claro que o contexto muda a função. Então, por exemplo, se você está falando que o mundo tem um julgamento e Deus está sendo réu em nós, que nós somos condenados pelo mundo, então nós precisamos de um advogado de defesa. E o Espírito é esse advogado de defesa. Quando nós nos damos conta de que parece que a gente nada contra a corrente, tudo que a gente quer na vida vai em direção contrária, a fé é uma luta permanente dentro de nós, socialmente. Aí o Espírito é o Espírito que vem fortalecer, que vem consolar. Então, Paráclito é aquele que está ao lado, aquele que está junto de você, aquele que está do seu lado. É tão bom quando a gente na vida, sabe,
você, Darlan, tem alguém que está sempre do seu lado, que você não tem dúvida sobre isso, que é incondicional. Aí você diz, minha mãe, pode acontecer o que for, né? Em qualquer contexto, em qualquer situação, eu sei que minha mãe está do meu lado, está comigo, não tem conversa. O espírito, a primeira imagem do espírito é essa, uma mãe que vem assumir a vida da gente do jeito como nós somos, da maneira como cada uma é, e assume essa função de estar do lado da gente. Mas é mais do que do lado, não é do lado no sentido de que está junto, ele está em nós. Muito bem. Eu lembro, Marcelo, que recentemente, né, no dia das Mães, outro dia que passou, eu refletia com algumas pessoas que, assim, mãe é algo tão sagrado, né, que a gente pode chamar de Deus. É algo tão forte, é um amor tão grande que a gente pode chamar de Deus. E eu lembrei ainda das vezes que a gente esquece dessa dimensão de Deus enquanto mãe, né? Essa ideia do Deus Pai é tão forte que a gente não fala muito do Deus enquanto mãe. Deus, né? Eu acho interessante trazer isso. E quando você fala desse Deus em nós, né, que independente de qualquer coisa, vai estar com a gente. Eu acho isso muito forte. E É, eu fiz essa memória do que a eu refleti. teologia ortodoxa, Darlan, falava do Espírito Santo como essa dimensão maternal de Deus. Eu morava em Goiás, né, e lá no mosteiro de Goiás, o monge Pedro Recruá, ele fez uma talha de madeira representando a Santíssima Trindade, baseado no ícone de Rublev. São os três anjos, um junto do outro. E o anjo do meio representa o pai. Aí ele colocou como um índio, com cocá. O anjo do lado direito representa o filho. Aí ele colocou como negro. Jesus que foi servo. E do lado esquerdo, o espírito ele colocou como mulher, uma mulher. E há muitas imagens da teologia ortodoxa siriana, que apresentam o espírito na figura da mulher, portanto, da mãe. Que bonito. Fiquei curioso. Mas voltando um pouco, né, para esse evangelho de hoje, parece que a maior preocupação de Jesus é ver os discípulos e discípulas um tanto tristes, né, e acabrunhados com a sua partida. E aí, Marcelo, se eu tiver errado, me corrija. Ele promete o próprio Espírito como força para enfrentar esse momento difícil que os discípulos e Sim, discípulos passam. ele diz, vocês estão tristes, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, e aí a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. E é interessante que você já lembra, no segundo domingo da Páscoa, nós lemos o evangelho que os discípulos estavam reunidos numa sala fechada, que o Cristo ressuscitado se manifestou a eles, disse: a paz esteja com vocês, soprou sobre cada um e disse: recebam o Espírito Santo. Quer dizer, ele cumpriu a promessa. Esse é o evangelho de Pentecostes atualmente. E aí, diz o evangelho, os discípulos ficaram cheios de uma imensa alegria. Quer dizer, o cumprimento dessa palavra de Jesus. Quer dizer, o Espírito Santo tira a gente da tristeza, da orfandade, e esse evangelho que a gente está lendo, do discurso de Jesus na ceia, ao momento que Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Então o Espírito tira a gente da orfandade e ele traz para nós essa alegria nova de uma presença de Deus diferente. Se Jesus é o advogado junto ao Pai, o Espírito é o novo advogado.
Muito bem. Ainda nesse contexto, né? Jesus diz que o Espírito vai ensinar todas as coisas e vai lembrar o que ele falou. A gente segue essa mesma linha de raciocínio? Certo, sem dúvida. Quer dizer, o Espírito ensina tudo significa o quê? Significa que ele nos dá a clareza, nos dá o discernimento para aplicar a palavra de Deus a cada situação. Muitas vezes, quem é fundamentalista olha para a letra e diz: a Bíblia disse isso, ponto, está acabado. E aí, na medida em que diz: a Bíblia disse isso, pronto, ele nega o Espírito. O Espírito é quem diz: isso que a Bíblia disse aqui deve se interpretar de tal modo. Cabe a este momento, não cabe a esse outro momento. Por exemplo, Jesus diz no Sermão da Montanha: quem te bater do lado direito do rosto, apresente o outro, por exemplo. Só que na hora da paixão, o Evangelho de João conta que um soldado bateu em Jesus, deu um murro em Jesus e disse: adivinha quem te bateu se você é o Cristo? Estava brincando com ele, fazendo brincadeira. Você não é o Cristo, não sabe tudo? Então, quem foi que te bateu? Aqui tem vários soldados. O Jesus estava com a venda nos olhos. Então, Jesus disse: se eu falei mal, diga qual foi o mal. Se eu falei bem, por que você está me batendo? Quer dizer, Jesus não apresentou o outro lado. Significa o quê? Que aquela palavra que ele disse no Sermão da Montanha não era adequada a este momento. Então, tem palavras que são adequadas a um momento e não são adequadas a outro. Então, a leitura da Bíblia não pode ser uma leitura ao pé da letra. E o Espírito é que vai ajudar a gente a discernir isso. Então, ele vai lembrar o que Jesus disse, não apenas porque a gente não tem memória, então a gente precisa do Espírito para lembrar. Não, ele vai lembrar no sentido de que ele vai aplicar essa palavra aqui agora e vai dizer: essa outra não se aplica. Qual é a palavra que se aplica agora e qual é a que não se aplica? Entendeu? Entendi. E por falar em leitura ao pé da letra, né? A gente já volta e meia a gente traz, né, que as leituras devem ser feitas através de um texto, de um contexto, melhor dizendo, e a gente precisa ter muito cuidado com essas pontuações. E nesse evangelho tem algo desse tipo, né? Que quando Jesus traz assim essa promessa que Jesus faz do Espírito, dá até uma ideia assim de ser muito pentecostal, né? E muitas igrejas, muitas comunidades se apropriam muito disso. É como se fosse instaurar uma espiritualidade mais íntima, vou dizer assim. Né? Eles falam Deus dentro de nós. Como que a gente interpreta, Marcelo, uma espiritualidade libertadora, uma espiritualidade mais social, a partir de um evangelho como esse? Ele pode dar a impressão de uma religião exclusivamente espiritualista? Como que a gente pode refletir sobre isso? É, o, a cultura judaica e a cultura da época de Jesus não tinha a individualidade que tem hoje. Hoje, cada pessoa é individual, tem sua personalidade, tem seu estilo, tem seu jeito. Naquele tempo não era assim. Então, quando se insiste na interioridade, a interioridade é uma coisa, o individualismo é outra. Então, interioridade é aquilo que é do coração, aquilo que é profundo, aquilo que é autêntico, mas na comunidade e não no isolado. Todas as imagens do Evangelho, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, o pastor é pastor do rebanho, não é pastor de uma ovelha. Então, uma ovelha que não quiser ser do rebanho, ela não está no pastor, não tem jeito. Então, o Espírito ele vem a cada um de nós. Mas como é que é o dia de Pentecostes? Eles estavam reunidos numa sala e as línguas de fogo se espalharam sobre cada um deles. Cada um deles na comunidade. Portanto, não isolados, não cada um por si,
E por que é na comunidade? É na comunidade como parábola de um mundo novo. Na comunidade como parábola de um mundo em que aquele evangelho do domingo passado, e que Jesus dá como orientação, como missão, o amor, a gente saia por aí, como diz Pedro Casaldáliga, espalhando ressurreição, espalhando amor, espalhando vida. Amém. A atualidade desse evangelho de hoje, né, é que nós que aceitamos ser discípulos e discípulas de Jesus, podemos, de fato, contar com essa presença e essa força do Espírito, a divina Ruá em nós e no nosso meio. No Brasil de hoje, de novo está armado o cenário de uma campanha eleitoral muito acirrada e com propostas políticas também muito divergentes uma da outra. E é importante que a gente conte com o Espírito de Deus, né, com esse espírito de amor, para nos colocar ao lado da democracia, ao lado dos direitos dos pobres e principalmente da amorosidade como forma de fazer política. Nós só podemos ser testemunha da ressurreição de Jesus e da presença do Espírito no mundo se lutarmos contra essa política de ódio e de violência que assola o Brasil. E, em contrapartida, nos colocarmos como construtores e construtoras de um Brasil, de fato, sem medo e com muita garra, né, para ser feliz. Que beleza, Darlan, sem medo de ser feliz. E a gente, assim, deseja a cada uma de vocês um bom domingo, uma boa semana, e estamos juntos para reconstruir a democracia e retomar o Brasil para os brasileiros. Beijo no coração. Que assim se faça. Beijo no coração, excelente domingo, excelente semana, e a gente segue, como sempre, caminhando. Beijo grande.